Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Seguindo Conselhos Piedosos. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que existe uma informação que é recorrente em toda a Bíblia. Não sei se você se lembra de uma informação que passamos a vocês ainda na lição de sábado. Na lição de sábado, nós encontramos pelo menos 26 referências à dívida dentro do contexto bíblico. 26 referências. Todas elas numa perspectiva negativa, ou seja, os autores bíblicos, em sua grande maioria, até mesmo muitas falas da parte do Senhor Jesus, dizendo que nós deveríamos tomar cuidado para não deixar que o amor ao dinheiro fosse uma realidade na nossa vida, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando olhamos para isso tudo, nós percebemos que o Senhor Deus se preocupa com essa mesma realidade. Agora, vamos tentar olhar para a nossa própria história. Quem de nós que aqui estamos poderia, de livre e espontânea vontade, talvez você não vá publicamente reconhecer isso, mas você, lá dentro da tua cabeça, da tua mente, que em algum momento não sonhou em ter melhores condições, em se tornar rico, ganhar na loteria, em ter todo o conforto que uma pessoa gostaria de ter, uma casa boa, carros bons, ter o conforto que as riquezas poderiam trazer. A menos que você fosse feito de aço e ao invés de sangue nas veias você tivesse óleo, e tivesse sido programado, claro, para isso, você com certeza em algum momento desejou ter também acesso a riquezas. E tudo bem, está tudo certo. Desde que esse desejo ou esse sonho, seja como isso se manifesta na sua vida, isso não interfira a ponto de você viver em função disso. Qual é o problema das riquezas? O problema das riquezas é um só. O problema das riquezas é quando você vive em função delas. Já mencionamos isso em outros momentos aqui durante a semana. Pessoas que acabam deixando de lado a própria família, colocando em segundo plano a educação dos filhos, o casamento e tudo mais, porque simplesmente acham que não precisam ou não devem trabalhar visando o reino de Deus, visando família, visando educação de filhos, mas correm atrás do vil metal, correm atrás das riquezas, e aí acordam antes do sol nascer e já estão em função de acúmulo de riquezas, vão dormir muito depois que o sol se pôs, e aí tempo para poder orar, para estudar a Bíblia, para fazer o culto familiar, para estar com as pessoas, isso desaparece. E você não precisa necessariamente ser rico para poder fazer isso, ou para ter esse tipo de visão. Eu tenho encontrado dentro do contexto do meu ministério muitas pessoas que têm uma condição financeira até precária, mas que literalmente vivem em função de encontrar recursos, seja para poder pagar o financiamento do sofá que comprou, ou da geladeira que comprou, ou da roupa que comprou, e acabam se enrolando financeiramente. Por quê? Porque o coração está fincado nas coisas desse mundo. Exatamente por causa da grande quantidade de problemas que advêm desse amor ao dinheiro, seja em que nível for. Seja de alguém que tem poucos recursos e trabalha para poder pagar um financiamento pequeno, porque está correndo atrás de melhores roupas, melhores calçados, melhores eletrodomésticos, ou alguém que está trabalhando muito para poder conseguir multiplicar as rendas que tem, ou conseguir na sua empresa um mercado mais aberto, e aí trabalha com grandes números, com números avultados. Não importa o nível em que você se encontra em termos sociais ou em termos de busca por recursos. Se isso se tornar um fim em si mesmo, você pode ter a plena certeza que você vai ter dificuldades sérias. De que em algum momento você vai acabar tendo que lidar com o problema do amor exagerado aos ganhos. E então aquilo que Jesus mencionou a respeito de alguém que está quebrando o mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, vai se tornar uma realidade na sua vida. Porque o teu amor excessivo pelas coisas desse mundo, sejam elas pequenas ou grandes, vai fazer com que no trono do teu coração esteja outro que não seja Deus. Por isso Jesus diz que muitas pessoas estão adorando a Mamon, o Deus das riquezas. Não importa em que extrato seja desejando ardentemente e trabalhando para poder comprar uma batedeira ou um telefone celular
ou você trabalhando para poder ter uma empresa maior. Não importa o extrato no qual você se encontra, o estado social no qual você se encontra, ou a busca que você tenha. Se o amor pelo dinheiro for alguma coisa exagerada na sua vida, você pode incorrer nesse tipo de problema, na própria questão do endividamento para poder conseguir alcançar alguma coisa que você queira. Volto a dizer, tem alguma coisa errada nas coisas que existem nesse mundo? Não, desde que elas não se sentem no seu coração e não ocupem um lugar que pertence a Deus. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a ter no coração esse tipo de sentimento, sentimento de alguém que entende que o Senhor Deus nos chamou para vivermos para Ele, com Ele e para o reino dEle, e que no nosso coração se sente apenas Ele como Senhor absoluto, e que esse amor às coisas não nos leve a um endividamento para podermos alcançar essas coisas. Por isso Deus disse, com todas as letras, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se o nosso amor estiver no lugar certo, então nós poderemos até trabalhar para ter algumas coisas, para termos um pouco mais de conforto nessa vida. Mas elas não controlarão a nossa vida como senhores e muito menos como Deus. Vamos orar para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que também nos chamou para uma relação de amor para contigo. Ajuda-nos a viver dessa maneira, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?